Parashá dessa semana é Parashat Be'alotecha. E entre os diversos assuntos que a porção semanal nos traz, na leitura da Torá, no final dela nós temos o relato de um episódio familiar, particular, envolvendo os irmãos, a família de Moshe, envolvendo a irmã mais velha, Miriam, Aharon e o próprio Moshe, quando a Torá nos conta que Miriam faz um comentário despretensioso, não por maldade, sobre Moshe e sua vida particular, sua vida conjugal. Ela não tinha nenhuma malícia, não tinha nenhuma má intenção por trás desse comentário e observação, muito pelo contrário, era até uma certa preocupação com seu irmão caçula, que era Moshe Rabbeinu, grande líder do povo de Israel. E naquela altura, isso já são, Moshe Rabbeinu ele já tem 120 anos de idade, Miriam um pouco mais velha que ele, não é? E a Torá nos conta que subitamente Miriam é acometida por chagas, um tipo de lepra, enfim, que é aquilo que nós já vimos em outra ocasião, que é derivado do Lashon Hara, era um fenômeno sobrenatural que vigorava na época, na época bíblica, na época onde havia a revelação divina intensa no seio do povo de Israel, como foi na geração que saiu do Egito, recebeu a Torá, como também nas gerações que tiveram presentes dentro de si o Beit HaMikdash, o templo sagrado, com a revelação da Shekhinah, enfim. Então havia esse fenômeno que quando pessoas falavam Lashon Hara, faziam algum comentário, falavam mal, um comentário maldoso sobre outro. Como nós dissemos, apesar que aqui a intenção de Miriam não era nada de maldoso, sem malícia, até ela era bem intencionada, mas como o comentário saiu, ela comentou isso com Aharon, algo sobre a vida particular de Moshe, logo ela ficou acometida dessas chagas, desse tipo de lepra, ela ficou metzorat, até que o próprio Moshe intercede por ela, rezando para Deus, suplicando para que Deus tenha misericórdia e cure-a, e ela, seguindo a prescrição da Torá, fica em quarentena, fica isolada de todo o acampamento por uma semana, e o povo inteiro de Israel aguarda a sua recuperação e o seu retorno para o acampamento após o processo de purificação, para só então seguir viagem, para só então continuar no seu percurso no deserto. Então o Talmud nos traz sobre isso, quando o Talmud relata que enquanto ela estava nesse processo de cura, que era uma cura, como nós falamos, tanto espiritual ou como física, se refletia, o espiritual se refletia aqui no físico. Então, esse processo durava uma semana. Ve'am lo nasá, nos conta a Torá no final da nossa parashá que o povo inteiro, imagine, milhões de pessoas, eles todos não viajaram, ficaram estacionados, acampados lá naquele local, esperando a recuperação e reintegração de Miriam ao acampamento. Sobre isso, os nossos sábios derivam um aprendizado muito importante. Eles nos ensinam da forma que a pessoa se conduz, assim se conduzem com ele. De forma que a pessoa com ela, de forma que a pessoa age, assim dos céus vão agir com ela. De acordo com suas atitudes, assim ela será remunerada, recompensada, enfim. Então aqui os nossos sábios voltam atrás 120 anos e nos dizem, se a gente se lembrar, aquilo que está descrito na Torá, por ocasião do nascimento de Moshe. Moshe nasceu prematuro e depois não havia mais possibilidade de escondê-los, os egípcios estavam vasculhando as casas dos judeus, havia um decreto de matar todos os meninos, todos os varões nascidos. Então Moshe é colocado na cestinha, no chamado Moisés, e a cestinha é colocada no rio Nilo, etc., não é? Para salvar a sua vida. E quando a cestinha é colocada no rio, Miriam, a irmã mais velha, fica espreitando, ela fica observando, ela queria saber o que vai acontecer com seu irmãozinho, qual vai ser o destino, até que ela percebe que ninguém menos que a própria filha do faraó, Bitiá, ela encontra a cesta e acaba recolhendo e adotando o menino.
Então a Torá nos conta isso e sobre isso comentam os nossos sábios. Miriam imtina le Moshe. Vejam bem, Miriam ela ficou esperando e aguardando ver o que iria acontecer, qual seria o destino do seu irmãozinho, do bebê Moshe na ocasião. Shenemar, como conta o versículo, depois que a cesta foi colocada no rio Nilo, ela ficou postada observando de longe, na moita, não é? Já que ela ficou durante esse tempo, durante esses minutos, aguardando para saber qual seria o destino de Moshe, ela teve paciência e ficou esperando, mostrando a sua preocupação pelo seu irmão. Lefichach, por isso ela teve o mérito, imtinu la Israel bamidbar, que anos depois, décadas depois, o povo inteiro de Israel ficou esperando, aguardando ela no deserto. Shenemar, como diz o versículo no final da nossa porção, Ve'ha'am lo nasa ad heasef Miriam. O povo inteiro não seguiu viagem até que Miriam voltasse e fosse reintegrada ao acampamento e pudesse viajar junto com eles. E comentam, acrescentam os nossos sábios, o midah tová merubá. Na verdade, se tratando de coisas boas e positivas, de recompensa divina, de remuneração, então a moeda positiva ela é muito mais forte, muito mais intensa. Ou seja, aqui a remuneração, o pagamento é desproporcional. Miriam, quando ela aguardou, ficou aguardando, esperando para ver o destino do seu irmão Moshe, Sheim Tina Sha'achat. Quanto tempo ela ficou parada, esperando, observando o que iria acontecer? Por 1 hora. Ve Israel, ou seja, ela, a irmã mais velha, ficou 1 hora esperando para ver o que iria acontecer com Moshe. Por mérito disso, o povo inteiro de Israel, imtinu la shiva yamim, ficaram esperando a sua volta ao acampamento por 7 dias inteiros. Então daqui a gente vê, em primeiro lugar a gente vê que da forma que a pessoa age, assim ela é recompensada. Miriam esperou e por isso ela teve o mérito que todos ficassem esperando por ela. Daqui a gente aprende que a recompensa divina é muito mais intensa do que muito mais, não só numerosa, mas muito mais rica do que aquilo que nós fizemos e produzimos. Miriam, aqui, a recompensa, ela esperou, a recompensa foi também que esperaram. Porém, como nós falamos, dizem os sábios, ela esperou apenas 1 hora por Moshe, demonstrando sua fraternidade, sua preocupação. O povo de Israel esperou por ela 7 dias completos, e o povo inteiro, como nós falamos, milhões de pessoas. E daqui podemos aprender também aquilo que se fala, que a justiça divina tarda, mas não falha, até para não prejudicar o processo de livre-arbítrio, de livre escolha do ser humano, porque se a pessoa fizesse algo de bom e positivo e imediatamente fosse recompensada, isso tiraria o nosso livre-arbítrio e seria quase algo manipulativo. Todo mundo iria querer fazer apenas o bem, porque, sabe, a pessoa cumpre uma mitzvah, em seguida vai para a casa lotérica e imediatamente é contemplada. Não só que não haveria graça, não haveria aqui o real livre-arbítrio. Por isso, na prática, a recompensa para as mitzvot e boas ações que nós fazemos não é dada de imediato. E às vezes ela pode demorar. Mas ela sempre chega e vem na mesma moeda, ou seja, da mesma forma e maneira que a pessoa se conduziu. Aqui no caso, a Torá está nos relatando algo que aconteceu com Miriam 120 anos depois dela ter feito aquela ação nobre, quando ela ficou esperando para ver o destino do seu irmão, preocupada com ele. Então, quando ela acabou sendo recompensada por isso, de forma muito mais intensa, 120 anos depois. Pode demorar, mas sempre vem. Deus sabe o momento adequado, quando é chegada a hora de mandar a recompensa, a remuneração, como aconteceu aqui com Miriam.